Olá pessoas, professor Francisco de volta com vocês para que a gente possa conversar um pouco mais sobre astrofísica, astrobiologia, astronomia de forma geral, tá? Extremamente interessante o nosso tópico, exatamente porque coloca a nossa cabeça para dar uma viajada, mas uma viajada com os pés no chão. Vejam vocês a situação. Imagina que exatamente por conta do advento da humanidade aqui na Terra, nós somos provavelmente os primeiros seres nesse planeta que somos capazes de fazer uma grande modificação no nosso planeta, não é? Nós construímos coisas, geramos energia, não é? Muitas vezes tudo para poder melhorar o nosso estilo de vida, o nosso conforto, mas nós também fazemos coisas extremamente difíceis. Nós, por exemplo, guerreamos. À medida em que nós produzimos essas coisas ou a energia, a gente acaba gastando recursos do nosso próprio planeta, o que vai ocasionar, por exemplo, desastres naturais. O último, não é, na data desse vídeo que está sendo produzido aqui para vocês, foi o que aconteceu no sul do nosso país, aqui no Brasil, onde nós tivemos uma grande porcentagem, não é, do Rio Grande do Sul que estava debaixo d'água, ficou realmente inundado, e tudo isso provavelmente por conta das mudanças do clima que nós estamos impactando. Sem falar exatamente nas guerras. Vejam vocês que essa é a primeira vez em que uma espécie nesse planeta aqui tem realmente o poderio bélico suficiente para poder dizimar toda a vida no planeta através de armas químicas ou mesmo as armas nucleares. Nesse caso, senhoras e senhores, se por algum motivo, sejam por guerras, seja por intervenção na natureza, o nosso planeta ficar inviável de nós vivermos aqui, existe alguma possibilidade de nós conseguirmos habitar um outro planeta? Ou seja, aqui nas nossas cercanias, próximos aqui, existe algum planeta que consegue nos servir de morada? É isso que eu e vocês vamos investigar. Dá uma olhada aqui na tela. Então essa é a parte 2 da nossa fala sobre vida e universo, não é? Vamos tentar ver aqui alguns candidatos quanto à possibilidade de vida nesses planetas se a gente precisar escapar do nosso planetinha aqui, né? O primeiro aí, né, se a gente sai do nosso planeta, a gente pode pensar, por exemplo, no nosso vizinho aqui, o planeta Vênus, esse daí que está na foto. Olha o que Vênus tem em seu favor. Primeiro, o tamanho de Vênus, ele é semelhante, é só um pouquinho menor do que a Terra, tá? Portanto, a gravidade de Vênus, ela consegue segurar a atmosfera, né? Ele consegue segurar os gases atmosferas. Entretanto, essa atmosfera de Vênus, ela é tão densa que a gente mal consegue ver a superfície de Vênus, tá? Por que ela é densa assim? Lembra que a gente falou que o nosso planeta está num processo de aumentar o efeito estufa? Pois é, em Vênus já aconteceu isso. O efeito estufa lá em Vênus é muito, muito grande. Quer dizer que boa parte da luz do Sol que entra fica lá presa, aquela energia fica presa. E Vênus pode chegar a temperatura de 480 graus Celsius. Olha só que interessante. 10 sondas da Rússia, a antiga União Soviética, pousaram em Vênus de 75 a 82 do século passado e enviaram fotos antes de derreter. Enviou foto via onda eletromagnética, tá? Porque essas sondas eram feitas de chumbo e mesmo feitas de chumbo como eram, né, elas derreteram ali quando tentaram pousar em Vênus, tá? Bom, Vênus é o segundo planeta em distância do Sol aqui no Sistema Solar, mas por conta desse efeito estufa muito agudo que Vênus possui, não é? Ele é o mais quente, mesmo mais quente do que Mercúrio,
que está mais próximo ao Sol. Portanto, se até o chumbo lá derrete, não existe nenhuma possibilidade de eu e vocês irmos habitar Vênus para tentar sobreviver. O clima nos mataria, com certeza, dentre outras coisas. Olha, mas eu falei em Mercúrio, vamos investigar esse planeta então, vem comigo. No caso, então, senhoras e senhores, de Mercúrio aí, né, ele é bem menor, né, do que a Terra. Aliás, dos planetas que nós temos, ele é o menor entre todos, não só da Terra. Mercúrio, exatamente por conta do tamanho dele, não consegue segurar a atmosfera. Já é um problema, porque a gente não consegue respirar de jeito nenhum em Mercúrio, né? Ele está próximo do Sol. Durante o dia, ele chega a temperatura, olha a loucura, 400 graus Celsius, e por conta de um efeito de deserto, à noite ele vai cair a menos 179 graus Celsius, exatamente pela falta de atmosfera. Não tem como segurar energia do Sol, né? Rapidamente, então, ele abaixa a temperatura. De novo, imaginem eu e vocês vivendo num planeta. Primeiro, não tem atmosfera, não tem ar para respirar. E por conta da falta de atmosfera, nós viveríamos realmente em extremos de temperatura como esse aqui, né? Certamente não daria para viver por lá. Tá? Então, Mercúrio fora de cogitação. Vamos conversar sobre alguns outros planetas, os jovianos. No caso, Júpiter, o maior de todos, Saturno com seus anéis e os gelados Urano e Netuno. Será que dava para a gente poder viver para lá, pegar uma nave espacial e ir para lá, né? Esses planetas, veja, não têm superfície rochosa, são planetas são planetas jovianos, né? Então, a gente não conseguiria nem mesmo se assentar por lá, né? Então não tem como nem se construir, por exemplo, qualquer coisa ali que pudesse ter um alicerce, né? Algumas das luas desses planetas, e a gente vai ver uma aí de Saturno, por exemplo, tem algumas características que talvez conseguiria propiciar a vida para nós. Os planetas estão fora de cogitação, porque são planetas gasosos, mas algumas das luas têm superfície sólida, né? Por exemplo, Júpiter tem uma das luas mais intrigantes do sistema solar, Europa, tá? A lua Europa, né? Ela é uma lua congelada, né? Contém debaixo dela, debaixo daquela casca de gelo, oceanos, então aqui tem água, será que dá para a gente poder viver, né? Mas esse gelo aí, ó, ele tem 20 quilômetros de espessura. Para você poder pegar água lá de baixo não é fácil, né? Entretanto, é bom que você saiba que a NASA, ela tem alguns planos para poder mandar uma sonda não tripulada até lá para poder explorar melhor essa lua, né? A lua aí de Júpiter, Europa. Existe uma outra que a gente vai conversar de Saturno daqui a pouquinho, tá bom? É essa daqui, pronto, achamos. É exatamente Titã. Titã é uma das luas de Saturno. Ela é uma boa candidata para poder nos hospedar, né? Qual que é um dos problemas dela? Exatamente a temperatura negativa que ela chega de 180 graus. Veja que ela está muito distante do Sol, então a energia necessária não é a mais interessante. Lá pelos idos de 2005, né, essa sonda Hughes pousou de paraquedas no solo de Titã, passou pela sua fina atmosfera. O solo de Titã é cheio de pedra e areia e é muito parecido com as pedras e areias que nós temos aqui, tá? Essa daí seria a segunda maior lua do sistema solar, só perde para Ganímede, que é uma lua de Júpiter, né? É a maior de todas. Ela tem também, como no nosso caso, estações do ano. Entretanto, ela tem lagos de metano, CH4, tá? Que é um material inflamável. A gente pode usar, inclusive, metano para poder ter energia. E em metano aqui é possível aí, né? Talvez ter alguma espécie de vida, mas não vida como nós a conhecemos, pelo menos. Você deve ter percebido,
Eu dei um skip, eu acabei pulando um planeta para poder conversar se a gente tem possibilidade de se mudar para lá caso o nosso planeta não dê certo, tá? E esse skip não foi à toa, porque já no século passado, esse planeta entrava no imaginário popular como um planeta que, quem sabe, a gente conseguiria habitar. Esse planeta é chamado de o planeta vermelho, ganhou o nome referente ao deus da guerra romano, que é exatamente o planeta Marte. Dá uma olhada aqui comigo. Muito bem, será que em Marte a gente pode ter vida? Essa daí era uma grande aposta, né? Então Marte, ele seria dentre os planetas aí, os planetas rochosos, ou que talvez, né? Poderia, então, servir de morada. Mesmo assim, ele, perto da Terra aqui, está longe de ser um ambiente favorável, tá? Veja, a temperatura lá no verão de Marte pode chegar a 20 graus Celsius. Lindo, gostoso, né? Só que o inverno, gente, chega a temperatura de menos 140 graus Celsius. Não existe nenhuma região na Terra que pode chegar a uma temperatura tão baixa como essa, tá? A atmosfera lá é fina e lá tem abundância de gás carbônico, né? E a gente sabe que a gente não consegue respirar isso, né? Nós não estamos adaptados para gás carbônico e sim para oxigênio. O processo de respiração nosso, inclusive, elimina gás carbônico, né? Então, saindo de Marte, passando pelo cinturão de asteroides, que só tem pedregulho, você teria, por exemplo, um outro candidato, que é um planeta anão, chamado Ceres, né? Ele é interessante. O que ele tem? Ele tem 1.000 quilômetros de diâmetro, não tem atmosfera, deu problema já, não é? A atmosfera dela é finíssima e a temperatura só negativa, de menos 170, menos 150 graus Celsius, né? Então a gente sabe que ainda falta muita coisa para a gente poder fazer com que o planeta Marte, ele realmente se torne viável para a nossa vida, né? Como eu disse para vocês, Marte, ele havia populado aí a mente das pessoas durante muito tempo. Achava-se que em Marte existiria vida, tá? O pessoal chegou a achar, colocou isso até dentro de alguns filmes aí, hollywoodianos e tudo mais, mas nós sabemos da dificuldade que se tem lá, né? O fato é que da última vez, né, que a NASA mandou aí uma sonda a Marte, percebeu lá a existência abundante de elementos como enxofre, nitrogênio, hidrogênio, oxigênio, fósforo e carbono no solo marciano. Elementos esses que nós temos aqui também no nosso planeta, tá? Bom, apenas uma reflexão, queria trazer duas para você. Essa daqui, uma primeira reflexão. Essa primeira reflexão vem desse astrofísico e físico. Opa, puxei aqui errado. Pronto, o Stephen Hawking, volta para mim. Stephen Hawking foi considerado um dos grandes físicos da metade do século XX para cá, tá? Ele, inclusive, foi quem deu um avanço muito grande dentro do nosso conhecimento acerca de, por exemplo, buracos negros, né? Ele vivia aqui com uma doença degenerativa que acabou colocando ele numa cadeira de rodas e depois o limitou em todos os movimentos. Já mais para o final da vida, a única coisa que ele conseguia era falar, só que mesmo assim auxiliado por um mecanismo eletrônico que ficava acoplado em sua garganta para poder projetar a voz. Embora ele estivesse preso dentro do próprio corpo, ele não se permitia, né, ser improdutivo. Ele acabou, então, trazendo vários avanços aí na astronomia, da forma que nós conhecemos. E ele faz exatamente esse tipo de consideração que eu quero ler aqui para vocês. Dá uma olhada. Consideração do Stephen Hawking, olha só. Ele afirmou que seremos obrigados a abandonar a Terra em 100 anos. Gente do céu, será que ele tinha razão? Se isso de fato acontecer, vida espacial traria enormes desafios e a gente viu por quê, né? Não tem gravidade suficiente, não tem oxigênio, não tem atmosfera, a gente viu, né? Um outro pesquisador, Ralph Tiedemann,
professor e líder de uma unidade de biologia evolutiva na Universidade de Potsdam, na Alemanha, ele concorda com Stephen Hawking quanto aos problemas graves que a gente já está enfrentando aqui na Terra. Para ele, olha só, a sobrevivência humana fora do planeta é algo muito mais difícil de imaginar. E disse assim, de uma perspectiva evolucionária, o período mencionado, ou seja, 100 anos, é curto demais. Para quê? Para que eu e vocês possamos nos adaptar, né? O Axel Mayer, ele vem mais ou menos nessa mesma toada. Ele é chefe do departamento de biologia evolutiva lá na Universidade de Constança, no sul da Alemanha. Ele tem uma visão que diz assim, a vida, inclusive, não é? Da nossa espécie, evoluiu no nosso planeta moldada por mutações aleatórias e seleção não aleatória, né? As pressões de seleção no espaço seriam muito diferentes sem oxigênio, sem a temperatura não é ideal, radiação, tudo mais, né? Os seres humanos morreriam, né, mediante tudo isso. Moral da história: provavelmente eu e vocês não seríamos capazes de habitar nenhum lugar fora do nosso planeta. Esse planeta é nossa morada, ao mesmo tempo que é a nossa prisão. E eu e vocês precisamos cuidar muito bem disso para que esse exercício de futurologia feitas por pessoas como Stephen Hawking realmente não aconteçam, tá? A gente não tem plano B, a gente só tem essa casa e pronto. Vamos cuidar dela. Um abraço a todos vocês, obrigado pelo carinho, pela paciência. A gente se vê na próxima e lembre-se, tamo junto. Até logo. Tchau, tchau.